Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, o Bahia anunciando e oficializando uma renovação importante. Além disso, vamos trazer também situação sobre o mercado da bola com direito a jogador que já foi cogitado no Bahia e tem adversário da Série A que está também de olho. Para completar, tem destaque para a nossa SAF e também reflexão sobre o futebol brasileiro. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda, se você não está inscrito, ajuda aí pra gente chegar já aos 80 mil inscritos. Verifique se está inscrito, é simples, clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando muita gente. Eu tô perguntando para você aproveitar a promoção, tem promoção nova na Centauro, tá aqui, gente, esse tênis da ASICS, o Gel Meteora masculino com detalhe, tá? Primeiro, vendido e entregue pela Centauro, muita gente querendo, e segundo, últimas unidades, exatamente esse que você está vendo na tela, show de bola, muito bem avaliado, esse aqui que você está vendo, exatamente nessa cor, e tem numeração que é vendido e entregue pela Centauro ainda, tá? Então aproveite e garanta logo. E tá aqui já a simulação com cupom aplicado com sucesso, Bara 10, e ele vai de R$ 799,99 para R$ 425,69. Na prática, aí quase 800 por 425, praticamente metade do preço, ou se preferir, ser de R$ 74,68 sem juros. Então clique no link que está fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, não tem segredo, mas garanta logo aí, porque são últimas unidades. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo uma reflexão interessante aqui de um treinador que eu confesso a você, eu não sou muito fã não, mas enfim, né, muito qualificado, costuma geralmente ser bastante coerente com as opiniões dele e está trazendo algo com base nesse recorte que a gente está vendo do futebol brasileiro no Super Mundial. Vamos trazer aqui essa reflexão, claro, né, para entender o contexto do nosso futebol brasileiro nesse momento. Tá aqui, gente, Abel Ferreira. Que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo quando nós damos condições aos nossos clubes, aos nossos jogadores e aos nossos treinadores para preparar as equipas. Porque a sensação que o europeu tem é que o futebol brasileiro, como eu disse, é lento, parece que se joga devagar, mas há uma justificação para isso. Primeiro, eu já disse anteriormente, calendário congestionado, gramados, pouco tempo de recuperação. Nós chegamos a fazer 3 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Só no Brasil é que existe. Portanto, a quem dirige e quem tem responsabilidade de organizar as competições, e vocês podem me ajudar nessa batalha, né? Porque o treinador do Palmeiras sempre reclama de tudo, reclama dos 3 dias de intervalo, ninguém acredita, reclama das viagens, ninguém acredita, reclama da intensidade de jogo, que é possível pôr. Eu não vi nenhuma equipa do brasileira que não metesse intensidade nos jogos, porque temos tempo para preparar. Isso é um desafio que nós temos, sobretudo para quem organiza, porque podemos melhorar, sim, e fico muito contente e orgulhoso por estar a trabalhar no Brasil, de perceberem, muitos colegas meus e treinadores que são meus colegas me falam, mas é lento. Isso. Vamos ver se é lento ou não quando jogarmos contra os outros e tivermos as mesmas condições e nos derem as mesmas condições. Se nós não somos competitivos, se não somos dinâmicos, se não somos organizados. Tá aí, gente. Interessante, né? Reflexão importante até para entender o desafio do Bahia. Eu estou trazendo por isso, um desafio grande. O Bahia tem obtido êxito. O Bahia tem encarado todos os adversários do futebol brasileiro de igual para igual. O Bahia venceu esse Palmeiras, inclusive, jogando lá, em São Paulo. E digo mais, quando perde é competindo. O Bahia já perdeu para o Palmeiras e vai perder outras vezes. O Bahia tem perdido para o Flamengo num detalhe, inclusive porque o Flamengo tem um jogador que decide, jogador mais decisivo. Mas todas as derrotas foram realmente com muito suor, em jogos extremamente competitivos. Então tá aí essa realidade de um Bahia que precisa crescer mais, tem cobrado inclusive que invista mais, principalmente no ataque, para a gente ser mais decisivo, mas isso é importante a gente trazer para a gente refletir o nível do nosso futebol brasileiro. Falar sobre isso, vamos trazer aqui esse trecho da live lá com Marcos Guedes, e tem bancada do Vitória aqui, de torcedores do Vitória, voltando a, pelo visto, cair a ficha com relação ao Bahia, a SAF do Bahia. Vamos trazer aqui, Henrique, para depois comentar um pouco mais sobre isso, tá aí. Então, assim, o Bahia mudou a forma de contratar, se reposicionou, está conseguindo uma graduação, digamos assim, interessante, e isso está trazendo mais desespero ao torcedor do Vitória. Verdade. E pode trazer mais ainda, porque assim, aí eu vou olhar o cenário, tá? Hoje o Vitória briga para não cair. Pode cair ou não, diria o filósofo. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Se cair, a distância vai ficar abissal. E aí a história das porradas pode acontecer. O torcedor do Vitória está em pânico. Tá? Então, assim, o Bahia mudou a forma. Tá aí, gente. É a realidade mesmo. Mas eu sempre digo, e a gente tem que ter pés no chão, que nosso retrovisor não é esse. Não é esse.
Mas se alguém tem ainda alguma dúvida, alguma ressalva, a gente tem que ter o foco na gente, realmente, e se valorizar cada vez mais enquanto SAF. Eu estou trazendo isso porque do lado de lá o foco é a gente. É impressionante. A referência deles é o Bahia. Mas da parte do Bahia, confesso a vocês, claro, quero golear em clássico, eu quero. Mas a gente quer bem mais do que isso. Não é um clássico, uma goleada que vai suprir, que vai matar nossa fome, como se diz no futebol, né? Mas estou trazendo para a gente cada vez mais compreender a nossa dinâmica, compreender a nossa perspectiva e seguir nesse passo a passo com convicção de que a gente vai crescer cada vez mais. Outra informação que eu trago agora é sobre o mercado da bola, de jogador que sim, chegou a ser cogitado no Bahia, vamos trazer aqui na época, para quem não viu essa informação, o Léo de Senza, né, gente? É brasileiro, no futebol alemão, e na época o Cifute Brasil trouxe a informação que Vasco, Corinthians e Bahia teriam tido interesse na contratação do ponto esquerda do Heidenheim, lá da Alemanha, Léo de Senza, 26 anos, inclusive destacaram ele, né, um baita jogador, se diferencia, o seu chute passa, além de ter uma boa agilidade e ter um duelo 1 por 1, desconcertante, tem um selo Cifute BR. Isso foi na época em janeiro, e o Bahia, não é nenhum segredo, procura jogador pelos lados do campo, ainda que não se tenha notícia mais recente sobre o interesse dele com o Bahia. O Bahia trabalha de forma discreta no mercado da bola, mas quem está de olho, pelo visto aqui, querendo intensificar um pouco mais o mercado da bola é o Inter, gente. O Inter consultou o Léo Senza, meu atacante de 26 anos que atua lá no Heidenheim, e o gaúcho de Venâncio, ele é gaúcho, inclusive. Ele começou lá no futsal e depois, né, passou a se destacar no futebol da Alemanha, aí tem sido monitorado pelo Inter. O Inter chegou a ir para a Alemanha, quando estava negociando por Borré, e chegou a monitorar o atleta, mas não apresentou proposta, foi só consulta. Tá aí, gente. O mercado da bola eu tô trazendo por quê? Porque vejam vocês. Todo jogador sempre tem concorrência, todo jogador, querendo ou não, é disputado, e o Bahia vai ter que se reforçar, mesmo não sendo ele. Eu até prefiro trazer jogadores mais testados, né? Um cara desse pode vir dar certo? Pode. Mas eu entendo que o Bahia, na segunda janela, tem que trazer jogadores mais acima, que venham efetivamente para agregar. E eu defendo, inclusive, um goleiro, um zagueiro, que o Bahia tem que trazer, um meio-campista, até porque Eric se lesionou, e um atacante aí que tenha bastante movimentação e seja ao mesmo tempo decisivo. A gente precisa de jogadores desse perfil. Acho, vamos ver, né? Difícil que o Bahia abra muito bolso, pelo menos minhas últimas informações é de que o Bahia precisaria criar um pouco mais de receita. Inclusive, essa questão do calote do Fluminense e do Santos pode, de repente, estar impactando os cofres do clube, mas, ao mesmo tempo, eu cobro que se aumente o investimento no Bahia, que se dilua um pouco mais isso. Evidentemente, sem abrir mão do planejamento. É muito importante, em médio prazo, a gente vai colher os frutos disso. Mas eu defendo que tem que ter um investimento um pouco maior aí, porque ano passado a gente aprendeu. Então, nesse ano, a gente não pode repetir o mesmo erro, tem que reforçar um pouco mais o elenco, pensando no restante da temporada. Para completar, eu vou trazer aqui a renovação que o Bahia oficializou, já era meio que encaminhada, a Ceni tinha falado sobre isso, mas é importante sempre oficializar, porque uma coisa é o treinador falar, outra coisa é oficializar, assinar o contrato efetivamente, e confesso a vocês que é um jogador que me agrada bastante. Tá aqui, gente, o Bahia acabou de anunciar contrato renovado 2027. Jota continua, meio-campista assinou novo contrato com o Tricolor, e tá aqui, Esporte Clube Bahia SAF informa que renovou o contrato do meio-campista Jota até o fim de 2027. Jota, além das participações em competições nacionais da base, já defendeu o Bahia em 10 oportunidades pelo time principal. O atleta de 21 anos, formado na base do Bahia, figurou pela primeira vez no time profissional 2024 contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Recentemente, Jota foi titular contra a Confiança pela Copa do Nordeste em Aracaju e foi utilizado no decorrer do triunfo por 3-1 sobre o Náutico, também pela competição nacional. Tá aí, gente. Até 2027, apenas 21 anos, tá aqui, inclusive, ele, Jota, merecidamente. E digo mais, um atleta de muita qualidade, veio da base do Palmeiras, um atleta que foi bem por lá, inclusive, foi uma boa prospecção do Bahia, agora atleta vinculado ao Bahia, conseguiu garantir o seu contrato agora até 2027, e eu entendo que os jogadores assim que podem, em médio prazo, render para o Bahia e trazer para a gente retornos importantes. Tem qualidade técnica, está melhorando a intensidade, algo para mim que faltava a ele, mas está melhorando essa intensidade, melhorando a combatividade, e vai ser um atleta que com certeza vai agregar bastante. O Bahia, pelo menos, não está perdendo atletas que se perdia. Claro, não vai vir para resolver, mas é um atleta que pode, com o tempo, cada vez mais agregar no nosso tricolor de aço. Contrato renovado, agora oficial até 2027. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Eu da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita aí, gente. Sintório com a promoção show de bola, mais uma. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.